Item 6 do nosso livro, o fim vem, estudando Ezequiel capítulo 7, versículos 1 a 27. Separei o versículo 3. E te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Os que foram levados cativos ouvem as 4 terríveis declarações. No versículo 2, o fim vem. No versículo 5, o mal vem. No versículo 7 e no 12, o tempo chegou. E no versículo 10, o dia chegou. Bom, o que representa esse fim? Vamos ler esses versículos para nós podermos entender. Esse texto é muito utilizado nas pregações entre os cristãos, né, que estão sempre dizendo, o fim vem, falando aqui do fim da era da igreja. Será que Ezequiel está falando do mesmo fim que os pregadores falam hoje? É claro que não. Hoje fazemos uma aplicação. Mas veja o versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A profecia é para o termo de Israel. E 4 cantos da terra aqui não está falando do globo, né? Está falando de toda a área de Israel. Ou seja, o fim vem sobre toda a área de Israel. O fim já tinha chegado para o norte da terra de Israel, onde ficavam as 10 tribos, que foram levadas cativas pelos assírios, lá em 722 a.C. Estamos aqui em 590 a.C., então cerca de 130 anos. O versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. E esse mal era o mal babilônio, né? O mal babilônio era, na descrição bíblica, o pior mal, né, que a humanidade já viveu. O mal babilônio, ao que parece agora pelas novas investigações arqueológicas, a Babilônia, ela herdou algumas doutrinas do Egito, porque Nimrod era de lá, e também herdou algumas doutrinas dos sumérios, que era um povo que vivia antes do dilúvio ali na região da Mesopotâmia, que seriam os descendentes de Sete, que já tinham se desviado do evangelho também. Então parece que toda essa doutrina ela foi levada para o Egito por Cã, e depois Nimrod trouxe do Egito e fundou no meio da Mesopotâmia Babel. Bom, a verdade é que o culto à deusa dos babilônios, que é Semíramis, esse culto ele se espalhou pelo mundo e está entre nós até hoje. Influenciou entre nós, entre aspas, né? Falando no mundo, mas não na igreja cristã verdadeira. Inclusive nos dias do Novo Testamento, essa Semíramis, ela era, vamos dizer, uma das grandes influenciadoras do mundo. Ela era chamada de Diana dos Efésios, entre os babilônios, entre os romanos, desculpe. Né? E depois, quando o Império Romano organizar uma instituição político-religiosa, que vai ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana, o que ela faz? Ela adota o culto de Semíramis. Adota o culto de Semíramis, transferindo toda a religiosidade de Semíramis e seu filho Tamuz, transfere para Maria. Tanto que isso aconteceu no ano 431 da era cristã. Em que cidade? Na capital do culto a Semíramis. A Igreja Católica fez um concílio no ano 431 em Éfeso, que era o centro do culto a Semíramis. E ali o que a Igreja Católica fez? Ela adotou o que era Semíramis para os babilônios, para os romanos, né, para os cananeus que serviam Astarte, né, era Semíramis também. Então o que os romanos fizeram? O título de Semíramis, Rainha dos Céus, foi aplicado a Maria. E o outro título de Semíramis, Mãe de Deus, também foi aplicado a Maria. E as imagens que encontram na Igreja Católica
Semíramis e Maria amamentando Jesus, nós vemos, a arqueologia encontra na Babilônia Antiga, Semíramis amamentando Tamuz, exatamente como era feito. Então a imagem que havia em Éfeso de Semíramis amamentando Tamuz foi substituído por uma imagem de Maria amamentando Jesus. A Igreja Católica chama isso de estratégia. Nós chamamos de paganismo. Prosseguindo, o versículo 7 diz: vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, ou seja, vem a sentença e vem o tempo. Chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. E o versículo 10: eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O comentário do nosso livro diz: o dia de Jerusalém receber gemendo os resultados da sua maldade. É o que diz o versículo 16. Então vamos ler Ezequiel capítulo 7, versículo 16. Que diz: e só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade, ou seja, como resultado das suas decisões erradas. Bom, então nós percebemos que o fim que está sendo falado aqui é dos israelitas que vão sofrer por causa da destruição de Jerusalém. Qual a diferença desse fim para o fim que nós pregamos? O fim que nós pregamos, o fim da era da igreja, é um momento de grande vitória para a igreja. Momento que nós acreditamos que está próximo. Momento de grande vitória da igreja, de nós deixarmos esse corpo, recebermos um corpo eterno, recebermos um corpo incorruptível. Esse é o fim para a igreja, o fim da era da igreja. Lá para Israel era realmente o fim do templo, o fim da cidade e o fim daquela geração servindo a Deus. Eles vão passar 70 anos no cativeiro, então Deus os traz novamente para Canaã.